Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar com uma pequena série de vídeos sobre a função pastoral. E para tratar disso eu vou pegar o texto que eu mais entendo que representa aquilo que se crê biblicamente como sendo função pastoral. Há vários textos que vão tratar do assunto pastoral? Sim, mas eu gosto muito desse texto que está lá em Atos, no capítulo 6, tá? Que muitos conhecem como texto referente à instituição do diácono, e é verdade, se refere a isso, mas há uma questão também subjacente nesse texto que deve ser entendida. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, de 1 a 4. Estou indo a ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana. Muito bem. O texto, sim, fala do diaconato, isso é importante, isso é outro estudo, perfeito. Mas fala também, e Pedro coloca muito bem, que a função deles não é, deve ser qual? Ensinar a palavra e orar. Eles não vão deixar de fazer isso para fazer outras coisas. E aí vem a questão, tem muitas igrejas locais, e pastores também, que estão rotulando, definindo, melhor colocando assim, a função pastoral com coisas além disso. Então, por exemplo, hoje tem igrejas e pastores que acham fundamental que o pastor tenha uma formação acadêmica em psicologia, em administração de empresas, em gestão de negócios, porque a igreja tem que ser pensada dessa maneira. Cuidado, porque está afastando o pastor da função verdadeira dele, da função real dele. Qual a função real do pastor? Estudar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, orar pelo povo de Deus e discipular, é claro. Ah, então o pastor não pode limpar banheiro? Claro que pode, ele é membro da igreja. Faz parte da função de todo membro da igreja cooperar em tudo que é necessário na igreja. Se precisa carregar uma caixa, ele pode ajudar a carregar a caixa. Se precisa trocar uma lâmpada, ele pode trocar uma lâmpada. Não é proibitivo, não é denegrir o pastor, rebaixar o pastor, colocar a função. Não há problema nenhum. É bom que ele faça isso, que vejam ele fazendo isso, para que vejam que ele é um membro também, além de pastor. Agora, quando essas outras atividades, essas outras questões começam a tomar o tempo do pastor, começam a tirar o foco dele do que ele deveria estar fazendo, que é estudando para ensinar, intercedendo pelo povo e discipulando, então nós estamos tendo um problema. Se alguém na igreja pode fazer uma outra coisa, se alguém na igreja pode cooperar numa outra atividade e desse ponto tirar essa responsabilidade do pastor, por que não? Por exemplo, é errado ter atividades na igreja? Passeio, piquenique? Não, não é errado. É errado achar que o pastor tem que cuidar disso, que o pastor tem que pensar nisso. E aí tem um problema muito sério. Hoje tem muito pastor que está mais agindo como gerenciador de eventos e animador de auditório do que como pastor. E eu entendo que parte disso é porque ele vê uma necessidade da igreja crescer, de ter atividade, de envolver a igreja. Mas isso não seria a função dele. Alguns membros da igreja poderiam cuidar disso e apenas submeter à aprovação pastoral. Mas uma outra parte, eu vou ser bem claro, isso eu já ouvi de alguns pastores ou pessoas que ocupam a função pastoral, que eles optam por fazer isso porque é mais simples aqui preparar um estudo do que se dedicar ao estudo sistemático, objetivo da palavra de Deus. E quando eu falo sistemático, não é teologia sistemática. Eu falo da questão de sentar, abrir livros, abrir a Bíblia, comparar, analisar, ler, aprender. Eu vou tratar no outro vídeo sobre a questão do pastor e a erudição. Esse aqui não é bem sobre isso. Mas entendo que é importante que o pastor entenda que ele é um erudito, é um intelectual. Se ele não se entender assim, se ele não se ver assim, ele está falhando na função pastoral. Muito bem. O pastor, ele pode ajudar nos eventos? Desculpa, pode, claro que pode. Mas não é função dele cuidar disso. O pastor não é um animador do auditório, não é aqui que vai fazer, vamos agora fazer tal evento, e agora vamos pensar em tal evento. Não, a função dele é ensinar a palavra de Deus. E para ensinar a palavra de Deus, ele tem que dedicar-se a pessoalmente aprendê-la, individualmente estudá-la e dedicar-se a isso. Pastores que investem o seu tempo em pensar em programações estão, na verdade, sendo falhos,
para com o seu ministério pastoral. Porque as pessoas não precisam de eventos para entenderem melhor a vontade de Deus. Elas precisam conhecer a palavra de Deus. E o pastor tem que ser esse homem que vai sentar, e vai estudar, e vai saber como explicar. Não somente ter um conhecimento acadêmico, né? Não estou falando de você ter um monte de diplomas de mestrado ou doutorado, não. Estou falando de você conhecer a palavra de Deus, tendo a capacidade de comunicar esse ensino à pessoa mais simples da sua igreja e à pessoa mais douta da sua igreja, mais erudita da sua igreja. Se você tiver um doutor formado em filosofia na igreja, você vai poder explicar para ele e você vai poder explicar para aquela pessoa que não tem quase nenhum conhecimento. Talvez até seja semi-analfabeta. Mas ela vai entender também e vai poder colocar em prática na vida dela. Quando o pastor não tem isso em foco, ele vai preencher o seu tempo com outras coisas, como visitas sem necessidade. E quando eu falo visita sem necessidade, tem muita visita que se faz que não tem nenhuma razão de ser. É só fazer o pastor veio visitar. Olha, irmão, tem muita coisa mais importante que uma visita meramente social. Eu não sou contra a visita social, mas vamos avaliar se isso é importante. Eu tenho falado muito para a igreja onde eu sirvo como pastor. Deus não colocou um pendrive na minha orelha e fez um download de informações. Eu preciso estudar. Vocês vêm aqui, eu tenho aqui minha biblioteca. Eu preciso ler os textos, preciso ver como está no grego, como está no hebraico, como está historicamente falando, geograficamente falando, como o contexto, a questão filosófica moderna, as contraposições com o modo de pensar, analisar a Bíblia, orar, entender e decodificar isso para que as pessoas possam entender. Se eu não fizer isso, eu estou falhando num dos pontos da função pastoral, que é ensinar a palavra de Deus. Outro ponto, eu preciso estar orando, não só pelas pessoas, não só pelas situações, mas também por mim. Isso é outro ponto que eu vou ter que tratar depois sobre a questão do pastor e a oração pessoal. Mas o que eu quero falar hoje é que muitos pastores estão entrando em crise. Eu li uma matéria na Colisão do Evangelho, tá? Eu posso até passar o link para vocês depois, quem me pedir, que me fez pensar muito isso. Tem muitos pastores insatisfeitos com o ministério. Por quê? Porque a igreja começa a crescer e começa a querer que o seu pastor tenha um monte de atividades que não são pastorais. E aí o pastor entra em frustração. E eu tenho visto muitos jovens pastores, em especial, que estão abandonando o ministério porque estão frustrados, não conseguem exercer aquilo que eles achavam que tinham que exercer. Alguns realmente entraram para o ministério sem entender o que era ser pastor. Mas alguns tinham até boa vontade, mas se deixaram levar por um monte de coisas que não eram o pastorado. Então, irmão, você que está vendo esse vídeo, eu quero que você pense com calma. Eu estou ajudando meu pastor a servir como pastor na igreja local? Eu sei qual é a função de um pastor na igreja local? Eu estou cooperando com a igreja local junto ao ministério pastoral? Pensa nisso. Quiser mandar pergunta? Manda. Como eu sempre tenho falado, eu sou Victor Ramalho e falo somente em meu nome, de mais ninguém, tá bom? Deus abençoe a todos, um fraterno amplexo. Tchau, tchau.